Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite, uma noite maravilhosa, noite de festa, noite onde o nome do Senhor deve ser glorificado. O único que deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o tema A Justiça de Cristo no Batismo. A Justiça de Cristo no Batismo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15. Diz assim o texto: Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Novamente. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, te agradecemos. Te louvamos, Senhor, pelo fato de o Senhor ter nos permitido, ó Deus, estar aqui nesta noite. E até esse momento o Senhor nos permitir oferecer a Deus este culto ao Senhor. E este culto é para o Senhor. Nós não viemos aqui, ó Deus, buscar nada. Nós viemos aqui, ó Deus, simplesmente, ó Deus, e mais do que importante, ó Deus, do que buscar, ó Pai Santo, é dar ao Senhor o louvor que lhe é devido, Senhor Deus. A Ti cabe bem o louvor. Ó Deus, o Senhor é sempre eterno, o Senhor é fidedigno. Por isso, Deus, nós glorificamos o Teu nome. O Senhor é excelso, Tu és o Rei dos reis. Bendito seja o Teu santo nome. Ó Deus, e neste momento que nós estaremos, ó Deus, ministrando a Tua palavra, Pai Santo, fala conosco nesta noite. Nos dê a instrumentalidade do Teu Espírito. Ó Deus, usa-nos como canal, ó Deus, desimpedido, livre, para comunicar, ó Deus, para compartilhar, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, ó Deus, e que possamos sair daqui, ó Deus, um pouco mais parecidos com Jesus. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Podeis assentar, meus irmãos. A justiça de Cristo no batismo. Quando eu pensei a respeito dessa mensagem, na verdade, eu nem... E aí, pastor, depois você tira isso, tá? Eu vou fazer igual Wesley. Aí, pastor, depois você tira isso. Eu não tinha nem pensado numa mensagem. Na minha cabeça, o culto seria o louvor e o batismo. Mas aí depois, conversando com o pastor disse: pastor, o culto é normal, né? Nós temos o culto, a palavra de Deus. Então, amém, vamos preparar a palavra. Então, eu estava pedindo ao Senhor, e eu falei: meu Deus, o que eu vou falar no batismo? Sobre batismo. E aí, me veio esse texto na cabeça, e fui ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 3. E aí, nós nos deparamos diante deste quadro. Um quadro que marca não somente a nossa história, mas marcou o início do ministério terreno de Jesus. Bem, o contexto histórico aqui, né, como nós já lemos, sabemos que nós estamos diante de um texto que está falando a respeito do batismo de Jesus. E esse batismo ele vai acontecer no Rio Jordão, marcando assim, como já falamos, o início do ministério público de Jesus. É provável que Jesus tenha sido batizado entre os anos 26 e 27 de sua era, considerando que ele nasceu entre os anos 6 e 4 dessa mesma era. Então, na ocasião de seu batismo, Jesus tinha cerca de uns 30 anos, como registra o médico no Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 3, verso 23, o autor vai dizer: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava o filho de José. Quem batizou Jesus foi o profeta João Batista. Isso se deu em completa harmonia com o fato de que João era a pessoa que estaria anunciando nas Escrituras que teria a missão de preparar o caminho do Messias, conforme o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versos 3 e 4, diz assim o texto: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, diz o texto, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplainados. A palavra deserto aqui
pode ser entendida tanto no sentido próprio, quanto místico. Pois é certo que João proclamou essa abordagem do Messias no deserto da Judéia. E eu gostaria de estar chamando a atenção dos irmãos para esse texto do profeta Isaías, e ele vai ser repetido no Evangelho de Lucas, e que me falou muito ao coração acerca dessa voz profética com respeito a João Batista. O texto vai dizer: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplainados. O que o texto está querendo dizer para nós? E ele vai ser repetido no Evangelho de Lucas. Quando nós lemos o versículo posterior, ele vai dizer que todos os ouvidos e todo olho verá a salvação que Deus dá. Então o profeta está falando a respeito de Jesus, como essa palavra de salvação. É lógico que nós estamos vendo aqui uma profecia acerca do precursor de Jesus, que é João Batista. Mas quando nós olhamos para essa colocação do autor, quando ele vai dizer que todo vale será aterrado, e todos os caminhos escabrosos serão aplainados, tudo aquilo que era alto será rebaixado, tudo aquilo que era baixo será suspenso. Tanto os gentios quanto os judeus foram nivelados. Todos eles, é lógico que cada um na sua questão histórica, mas todos eles foram considerados diante de Deus pecadores. E eles necessitavam de ouvir a palavra do Evangelho, a boa nova de salvação. E João Batista, ele vem como precursor para preparar esse caminho. Uma palavra dura, uma palavra de realidade, uma palavra de confronto. Por quê? João Batista foi a patrola que abriu o caminho para o Evangelho, tendo Jesus como porta-voz desse Evangelho, e sendo o próprio Verbo ali encarnado, sendo Ele a própria verdade, a verdade que salva o homem. E quando nós observamos essa palavra precursor, nós vamos, eu vou me remeter à minha época de quartel, né? Quando nós vamos fazer progressões, seja no meio urbano ou seja no meio rural, eu participei de, se não me engano, de 4 marchas. Marchas de 8 quilômetros, marcha de 16 quilômetros, marcha de 32 quilômetros e marcha de 46 quilômetros. Então, quando nós estamos falando de marcha, eram 64 homens a pé fazendo esse percurso. Então, nós tínhamos a equipe que ia adiante, e essa equipe é o precursor, chamada de equipe precursora. Então nós temos alguns militares recuados para cuidar da segurança daquele grupamento, e outros que vão adiante para parar o trânsito, para conferir segurança não somente para aquela tropa que está em marcha, mas também para o cidadão que está em volta. Este é o precursor. Então nós estamos diante de uma palavra que foi assim, olha, em cima daquilo que João Batista veio fazer. E aí eu quero usar de novo esse termo. João Batista foi a patrola de Deus para limpar o caminho, para aplainar os caminhos escabrosos, para dizer que os judeus precisavam ouvir a verdade do Evangelho, assim como os gentios também. Mas aonde está a justiça de Jesus no batismo? Para que possamos compreender isso, nós temos que identificar alguns aspectos que precisam ser verificados nessa passagem que nós lemos. E o primeiro deles, nós precisamos falar acerca do batismo de João. A melhor descrição do batismo de Jesus encontra-se no capítulo 3, do versículo que acabamos de ler. Portanto, nós precisamos analisar as razões apresentadas pelo Evangelho de Mateus, conforme seus motivos pelos quais Jesus, ele insistiu em ser batizado por João. Se nós voltarmos um pouco, tanto o 14 quanto o 15, nós vamos ver João Batista, ele estranhando Jesus Cristo, se chegando diante dele para ser batizado. E nós vamos ver isso aqui adiante. Existem, portanto, meus queridos, pelo menos
duas coisas que Mateus fala sobre o batismo de João e que são relevantes quanto à razão pela qual Jesus insistiu em se submeter ao seu batismo. E a primeira delas está lá no verso 6. O texto diz assim: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Por isso nós precisamos entender que o autor ali, ele estava afirmando que as pessoas eram batizadas, mas antes de serem batizadas, elas precisavam ser o quê? Reconhecer os seus pecados, confessando ali os seus pecados. Historicamente, João tinha conhecimento desse costume em uso entre os povos daquela região de se submeterem a uma lavagem cerimonial. Ou seja, o batismo de João, ali no Rio Jordão, não era uma novidade. Os povos em volta faziam isso também. Lavagens cerimoniais eram feitas ali. Portanto, nós precisamos entender que João Batista, ele não estava fazendo algo exclusivo, somente ali naquele momento. Quando ele chama, e é nesse momento que nós precisamos observar qual é a diferença. Quando ele chama os judeus para aquela prática, ele os chama com uma mudança em sua forma e crença. Ele administra esse rito de lavagem, mas na forma de batismo, significando a purificação dos pecados e a adoção de um novo estilo de vida e aptidão para o puro reino do Messias. Bem, João está dizendo: olha, eu estou fazendo igual aos outros povos, mas a diferença é que vocês não vão simplesmente entrar na água para cumprirem apenas um rito cerimonial. Não, eu estou chamando vocês para se arrependerem de seus pecados e levarem uma vida diferente, pois esta é a vida que o Messias vos chama para levar. Em segundo lugar, João aplica uma antiga ordenança a um novo propósito, destinando a denotar o afastamento da impureza e um propósito de ser puro no coração e na vida. O autor menciona um alerta do profeta no versículo 11. Ele vai dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e é sobre ele que eu estou dizendo, que ele virá. Mateus deixa claro que o propósito do batismo de João era prover uma ocasião na qual o povo pudesse confessar os seus pecados, se arrepender e se reconciliar com Deus. Mas o significado aqui é muito claro, que somente Cristo concede toda a graça que é representada figurativamente pelo batismo externo, porque é Ele quem purifica a consciência. E quando nós olhamos para essa realidade, meus irmãos, nós precisamos voltar lá no Velho Testamento e ver as práticas de sacrifícios de animais. Na semana passada, o pastor esteve ministrando aqui, falando a respeito da questão de que diversos, milhares, e foram muitos mesmos, meus irmãos, milhões de animais que eram sacrificados, tornando simplesmente um rito, uma religião vazia e sem qualquer sentido. Por quê? Porque o sangue dos animais que era derramado, os animais que eram sacrificados, não tinha o poder de purificar o homem na sua consciência. Apesar de entendermos também que havia sido abandonado pelo próprio judeu a consciência de que o animal que estava sendo sacrificado ali estava morrendo no lugar dele. Se eu estou vivo, é porque um animal ou alguém morreu no meu lugar. E isso nós precisamos aplicar para os nossos dias. Se eu estou vivo, eu estou vivo, você está vivo, é porque alguém morreu no nosso lugar, para nos dar a vida eterna. E como nós falamos aqui no batismo, tudo aqui é passageiro, é temporário. E nós precisamos nos ligar, e o Senhor nos chama a cada dia, de uma forma relacional, a nos ligar àquilo que é eterno. E eu vou sempre me lembrar dessa fala, porque me marcou. Pastor Charles dizendo: Deus está tornando as coisas difíceis na terra, para que o crente perca o seu amor pelas coisas que estão aqui, e queira ir morar no céu com o Senhor.
Eu me lembro que há um tempo atrás, um adolescente chegou para mim, e eu falando acerca da volta de Jesus, e aí esse adolescente falou comigo assim, poxa, Jesus podia demorar a voltar um pouco, né? Eu queria casar, realizar meus sonhos. Isso é incomparavelmente inferior àquilo que Deus tem para nós. Se der tempo para ter filho, casar, fazer uma faculdade, comprar um carro, trocar de carro, comprar uma casa hoje, depois vender, comprar uma maior, nós precisamos pensar e ter o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que para ele, morrer era lucro. Morrer, nós estaremos simplesmente voltando para casa, para estar na presença do Pai. Isso é que deve queimar no nosso coração. Mas voltando aqui, somente Cristo tinha, ou tem, aliás, Ele tem o poder de purificar a consciência. E nós podemos ir além, meus queridos, dos sacrifícios da velha aliança, quando nós já falamos aqui, que não podiam purificar a consciência humana, libertando-nos das nossas obras mortas com o sangue que era derramado. Quando nós olhamos e começamos a imaginar o templo que Salomão levantou no alto do monte, os animais que eram mortos, o sangue corria como se fosse uma nascente descendo até o vale embaixo, e aquilo ficava marcado com aquele sangue vermelho vivo de tantos animais que eram mortos. E mesmo tantos animais sendo mortos e que foram mortos, não foram capazes de purificar a consciência do homem, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Jesus derramou o seu sangue até a última gota, assim como ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar, para que pudéssemos estar aqui hoje juntos, celebrando a Ele pelo seu sacrifício. E nós precisamos compreender isso. Precisamos entender que só Jesus Cristo tem o poder para nos transformar a cada dia, na caminhada pela qual Ele nos chamou, Ele nos desafiou. E mesmo Ele sabendo que nós não tínhamos condição de por nós mesmos continuarmos essa caminhada, o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos preserva, Ele faz com que permaneçamos firmes, olhando para Ele, porque Ele é o alvo. Portanto, além de entendermos o que era o batismo de João, nós precisamos entender que existe em jogo aqui uma nova identidade. Podemos ver isso lá em Mateus 3, no versículo 9. O texto vai dizer: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo, João Batista dizendo, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que isso significa? Significa que não há salvação e nem segurança em sermos descendentes de uma liderança religiosa, ou de um sistema, ou de uma crença falida. Portanto, nós afirmamos que Deus é livre, meus irmãos. Deus é livre, é o único que é livre. Nenhum de nós aqui é livre. Fomos tirados do império das trevas, presos lá. E fomos resgatados por Jesus e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos os escravos das orelhas furadas. Somos servos do Senhor e comprados por Ele. Por isso nós podemos afirmar que o único que é livre para escolher quem fará parte de seu povo é Deus. O profeta Isaías declara essa realidade no Velho Testamento, no capítulo 46, nos versos de 9 a 10, ele vai dizer: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade, diz o texto. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer coro às palavras do profeta,
quando ele vai afirmar isso à igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 5, ele vai nos dizer: Ele nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E beneplácito aqui, meus queridos, quer dizer permissão, autorização por um ato determinado. Por isso, ele disse que é pela minha permissão, é pela permissão da minha vontade que eu fiz de vocês, que Ele fez de nós filhos para a sua glória, em Cristo Jesus. Ficando claro que caso fosse da vontade de Deus, Ele poderia criar santos a partir de pedras. Então, o novo povo de Deus, que é reunido por esse batismo, estava sendo preparado para a vinda de Jesus, o Messias. Esse novo povo é marcado pelo arrependimento e pelo fruto que acompanha esse arrependimento. Não são os frutos dos fariseus, representando aqui as nossas tradições religiosas, legado pelos nossos pais, e afirmam dizendo: temos por pai Abraão. Mas João também deixa claro que o seu batismo de arrependimento visa trazer o povo de Deus ao Messias que viria. Ele conduz o povo a ter uma identidade que não fosse idêntica à de seus compatriotas judeus, mas que fosse marcada pelo arrependimento, acompanhado de seus frutos. Os frutos do arrependimento não são meramente, meus queridos, sentir remorso. Eu fiquei triste pelo que eu fiz. Mas o remorso, que é esse sentimento de tristeza, ele está lá e fazer a mesma coisa. A pessoa que sente remorso, que foi o mesmo sentimento que tomou o coração de Judas, ele volta lá e faz de novo, se ele tiver a oportunidade. Mas aquele que se arrependeu em Cristo Jesus, ele teve uma mudança de mente e seu comportamento é diferente. Mudança de mente, isso que quer dizer o arrependimento, metanoia, mudar o seu comportamento. O pecado é errar o alvo. Se o pecado é errar o alvo, eu preciso me arrepender para acertar o alvo. Mas eu só posso acertar o alvo se a alça de mira, como nós dizemos, não é, Marquinho? Se a alça de mira do fuzil estiver regulada por Jesus. Isso se a alça de mira não for o próprio Cristo. Porque é só nele que nós podemos acertar o alvo. Temos uma nova identidade. Uma identidade diferente daqueles que afirmaram ter por pai Abraão. Porque num outro momento Jesus disse: olha, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas eu digo a vocês que vocês são filhos do diabo. Já pensou se ouvir uma palavra dessa? Porque o diabo mente desde o princípio. Aí, indiretamente, o que ele estava dizendo? Vocês são mentirosos, são filhos do diabo. Mas graças a Deus, nós não somos filhos do diabo. Somos filhos de Deus por intermédio de Jesus. E uma outra coisa que nós podemos ver no texto, meus irmãos, é que Cristo declara: convém se cumprir. Naquela ocasião, Jesus se apresenta a João, que fica sem entender. Então ele vai dizer, lá no versículo 14, é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Nessa frase, João está declarando que é mais adequado que ele fosse batizado por Jesus com seu Espírito, do que ele batizar Jesus com a água do Jordão. Nisso ele está dizendo: eu sou pecador e indigno de administrar isso ao Senhor, que é o Messias, que é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. João, ele se reconhece ali indigno, até mesmo de estar na presença de Jesus. Isso seria honroso para ele, poder se ajoelhar e cuidar das sandálias do Mestre. Nem isso ele sentiu que poderia fazer. E aí eu vou me lembrar de novo lá do homem que chega diante de Deus, e eu quero ficar só nessa simplicidade, porque é essa simplicidade que deve falar o nosso coração.
Era costume do judeu, quando orar olhando para o alto, reconhecendo que é do alto que vem o seu socorro. Mas o homem pecador, ele não se sentiu digno de olhar para o alto, mas simplesmente disse assim: Senhor, sê propício a mim, o pecador. Eu não tenho nada para te dar, Senhor. Será que o Senhor poderia me dar algo para que eu possa te devolver? Isso é propiciação. Isso é ter em suas mãos uma oferta aceitável. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele tinha nele mesmo a propiciação aceitável pelos nossos pecados. Ninguém além de Jesus poderia remir os nossos pecados. Quando nós olhamos, e me desculpem, quando nós olhamos para a sucessão papal, isso é uma afronta à sucessão eterna de Jesus, ao trono de Davi. Jesus é o único que poderia e que pode estar sentado eternamente no trono de Davi, governando a casa de Deus. Também ele era o único e é o único capaz de remir os nossos pecados, mudar a nossa consciência, trazer a nós uma nova vida. Eu tenho um filho na fé que serviu comigo. Ele era do Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Ele era um pintor. E nós trabalhávamos na seção regional de obras. Eu era responsável pela parte elétrica e ele era pintor. E aí um dia nós estávamos conversando, todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu falava de Jesus para ele. Eu falava com ele a respeito da importância de entregar a vida dele a Cristo. De que a vida que ele estava levando não era uma vida que pudesse levá-lo para algo que fosse significativo, mas antes ao contrário. A palavra de Deus diz assim que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final dele é caminho de morte. E um dia, esse moço ficou chateado com algo que aconteceu, e ele correu lá no armário dele, ele tinha uma garrafa de bebida alcoólica, ele entornou aquela garrafa. E a coisa foi tão vergonhosa, meus irmãos, que ele saiu de dentro do alojamento, foi na quadra, no meio do quartel, e abaixou a calça. E ficou somente com a roupa de baixo. E aí a guarda do quartel veio e o prendeu por causa daquilo. E que na verdade era um crime. Mas olha a humilhação de uma pessoa, não porque ela foi presa, mas olha o que o diabo faz com a pessoa. Depois daquilo, nós continuamos a conversar. Hoje o Denilson serve a Deus numa igreja em Belo Horizonte. Deus preparou para ele uma esposa, ele tem uma família. E a família, juntamente com o Denilson, sua esposa e seu filho, servem a Deus. É isso que Jesus Cristo veio fazer na vida do homem. Ele nos trouxe uma identidade, um senso de pertencimento. E ele vai dizer: convém cumprir nesse momento. Por que ele vai dizer isso? Porque João não queria batizá-lo. Mas ele vai dizer: João, calma, meu filho. É necessário. Nós precisamos. É da vontade do Pai. É desejo de Deus que eu me submeta. Quando Jesus Cristo se submete ao batismo, ele está se igualando ao homem pecador, está se colocando no lugar do homem, cumprindo toda a justiça de Deus. Ele declara: é necessário esse batismo, meu querido, é necessário. Mas nós sabemos que ele não precisava se arrepender, não precisava confessar pecado algum. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 22, o texto vai dizer: o qual não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, por que ele estava ali? Jesus responde apenas com uma frase muito importante. Ele diz, lá em Mateus, no capítulo 3, o texto que lemos, verso 15, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a lei, toda a justiça, aliás. É algo que convinha. E é por isso que ele fez isso. E por que convinha? E o que convinha? Aparentemente, ainda que as posições de João e Jesus fossem opostas naquele momento, quanto ao batismo, ele disse: por enquanto, deixa meu soldado, meu precursor, deixa
É desse jeito que tem que acontecer. Era o ato oportuno a que se fazer. Portanto, é fato que participar do batismo de arrependimento, mesmo sem ter pecado algum, de que se arrepender, é parte da demonstração de que a justiça que ele desejava cumprir não foi exigida por causa dele. Ele não cometeu pecado algum, mas era a exigência para o homem pecaminoso, era necessário. Eu preciso me submeter a isso. Eu me lembro dos estudos de terça-feira, quando o pastor diz assim: como é que Jesus Cristo foi glorificado sendo ele Deus? Para ele ser glorificado, ele precisou ser humilhado, abatido. Paulo vai dizer que Jesus se esvaziou de si mesmo. Um sentimento que o apóstolo Paulo nos incentiva a ter. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, irmãos, para que o Senhor tome o lugar que nós estamos esvaziando, e que venhamos viver para Ele, por meio dEle, a fim de que todas as coisas em nós glorifiquem o Seu nome. Cristo foi o preço pelo nosso pecado. Nisto fica evidente que Jesus enxergava a vida dele como o cumprimento de toda a justiça. E para concluirmos, meus irmãos, de fato, quando lemos Isaías no capítulo 53, podemos enxergar ali a missão do mestre. O profeta no versículo 11, ele vai declarar: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Aqui nesse trecho, João Calvino declara: Cristo, depois de sofrer, ele obteve o fruto de sua morte na salvação dos eleitos. Quando ele diz, ele verá, devemos fornecer duas palavras aqui: fruto e eficácia, disse João Calvino. Isso é cheio do mais doce consolo para nós, pois Isaías não poderia expressar melhor o infinito amor de Cristo para conosco do que declarando que Ele se deleita mais em nossa salvação e que nele repousa o fruto do seu trabalho, assim como quem obteve seu desejo repousa naquilo que conquistou. Cristo obteve aquilo que desejou, pois Ele ficou calado. No momento da sua morte, Ele não abriu a boca. Ele sofreu no nosso lugar. E aí, a gente pode se lembrar, novamente, pastor? Se Cristo se defendesse ali diante do tribunal, não teria nenhuma outra posição que o Sinédrio não tivesse que tomar, que não ser: ele é inocente. Ou que Pilatos não poderia dizer: ele é inocente, ninguém vai fazer nada com esse homem, ele está sob a minha proteção, nada me perturba porque eu não estou vendo culpa nenhuma nele. Mas Jesus Cristo ficou calado, mesmo diante de Pilatos, falando com ele: você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou te mandar crucificar? Jesus, com toda tranquilidade, disse assim: olha, você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. E ele declara mais ainda, dizendo: o maior pecado tem aquele que me entregou a ti, mas depois eu vou acertar as minhas contas com ele. Um pai da igreja, chamado Cirilo de Cesareia, ele vai dizer que quando a palavra lá de Zacarias, no capítulo 12, no verso 10, se não me engano, diz assim que até quantos aqueles que o traspassaram o verão. O texto ali no original está dizendo que Jesus Cristo separou um momento exclusivo para tratar com aqueles que o traspassaram, que o humilharam. Vem cá, vamos sentar e conversar aqui. Lembra o que vocês fizeram comigo? Agora está na hora de eu acertar meu passo com vocês. Nada ficará impune, nada escapará. Até os mínimos detalhes. Aquele camarada ali, ele rasgou a sua veste, ele jogou ali, e repartiu as suas vestes, te humilhou. Esse aí também eu vou tratar com ele, é assim que vai acontecer, disse Cirilo de Cesareia. E nós precisamos entender que nada ficará impune. Então, o justo fará com que muitos sejam considerados justificados. Portanto, Jesus insistiu em ser batizado para que esse novo povo que está sendo reunido por João Batista, com base na fé e no arrependimento, e não no fato de serem judeus ou pertencentes a uma herança religiosa falida e corrompida, como vemos em nossos dias,
Todos precisam ser justificados diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eles precisam ser considerados justos, porque eles não eram justos. Eles precisam ter uma justiça, não somente uma justiça externa, mas uma justiça interna, uma mudança de fato e de verdade. Filipenses, no capítulo 3, versos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, tendo justiça própria, que procede não da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo era um conhecedor, não havia ninguém na sua época que pudesse igualar ao apóstolo Paulo. Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele viu o mestre, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não vale nada diante da sublimidade daquilo que ele é. E ele mesmo disse, louvado seja Deus, porque ele me chamou para a comunhão com seu Filho. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, entrar no corredor da morte, sabendo que do outro lado nos aguarda a porta eterna e uma coroa do lado de lá, e o Senhor de toda a vida nos esperando e dizendo, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Porque a palavra do Senhor diz que a coroa não era somente para ele. Paulo vai dizer que a coroa não era somente para ele. Paulo vai dizer que a coroa estava reservada para mim e para todos quantos amam a sua volta. Você deseja a volta do Senhor? Então uma coroa te aguarda. Não se esquente, não se preocupe com o que está acontecendo no Brasil ou fora dele, porque o nosso governo vem do Senhor. Ele nos chamou e nos deu uma identidade. A palavra do Senhor diz que nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo do Senhor, família bendita de Deus. Essa justiça incluía, portanto, o cumprimento de todo o propósito enquanto ele vivesse. Jesus cumpriu toda a justiça necessária ao homem diante do tribunal de Deus. Assim, ele fez parte da humanidade caída para quem estava provendo justiça ao participar do batismo. Isso foi a realidade do porquê Jesus disse para João, meu filho, deixa estar. Devemos cumprir toda a justiça. Eu fui mandado para uma missão e nada vai me atrapalhar. Nem a minha morte vai me atrapalhar. E ele fica calado diante de seus algozes, como uma ovelha muda. Ele consentiu na sua morte. Possamos sempre ter na nossa mente aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E além de morrer no nosso lugar, ele ainda fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Por mais que as adversidades venham, os problemas tentam nos afogar no mar das nossas perturbações mentais, dos nossos questionamentos. Jesus está conosco, Ele está no barco. Tem hora que nós ficamos com um canequinho jogando água para fora do barco, sendo que Jesus está no barco. Ele é poderoso para mandar parar e acalmar o vendaval da nossa alma. Ele está conosco. Que a palavra do Senhor possa encontrar como semente que é poderosa, lugar no seu coração, que é terra fértil, germinando e produzindo fruto para a glória de Deus. Bem, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Vamos orar.